O Náutico empatou em 1-1 contra a equipe do CRB. O Raivaneiras entrou e saiu do jogo sendo vaiado. E alguns detalhes no jogo fizeram o time de Alan Al não conseguir chegar na vitória e conquistar esse resultado. Bora falar um pouquinho sobre Náutico e CRB, sobre essa partida da Copa do Nordeste. Mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Vinícius Medeiros e você está aqui no meu canal, onde a gente fala muito sobre o futebol pernambucano, onde a gente interage, onde a gente fala diariamente aqui, né? Torcida do esporte, do Náutico, do Santa Cruz. Sejam muito bem-vindos e bora falar um pouquinho sobre essa partida. Mas antes, ó, deixa o like, se inscreve no canal e, claro, fica ligado aqui pra gente falar sempre sobre o nosso futebol. Enfim, bora lá falar um pouquinho. Antes de eu entrar no contexto do jogo, a gente precisa falar sobre o que aconteceu antes e depois dessa partida, né, com o torcedor pernambucano. Por quê? No primeiro momento, a torcida do Náutico abriu, né, uma faixa, né, na arquibancada, tinha poucos torcedores, né, mas abriram ali uma faixa contra o Evandro Carvalho e contra a Federação Pernambucana de Futebol, né, críticas justas diante da gestão que eles vêm fazendo, né. Eu acho que o torcedor tem total direito de manifestar, seja no futebol, seja em política, seja enfim, cada um tem o direito de se manifestar, a questão de liberdade de expressão. Porém, o que acontece? Assim que a torcida do Náutico abriu essa faixa, a polícia já chegou tirando essa faixa. E tipo, não teve nada de violência, foi uma forma simplesmente pacífica, ou seja, foi apenas uma tentativa de querer mandar ali na situação, né, de querer fazer com que aquela situação fosse simplesmente mandada por eles. Então assim, a Federação Pernambucana e a Polícia do Estado não é dono dos seus torcedores, não é dono, enfim, está ali para ajudar, estão ali para ajudar, estão ali para proteger e não para bater de frente e não para criar confrontos. E depois do jogo a gente viu alguns confrontos entre a segurança particular do Estádio dos Aflitos, contratada pelo Náutico, tanto que o Náutico botou uma nota, botou uma declaração lá, né, falando sobre essa situação, que torcedores de bem foram agredidos por gente que estava tentando se achar dona ali do Estádio dos Aflitos, A gente tem que falar mesmo, a gente tem que chegar, a gente tem que falar, tem que cobrar, porque o torcedor pernambucano há muito tempo não vem sendo tratado como um ser humano merece ser tratado, O torcedor de bem não vem sendo tratado da melhor maneira. Aí você pode dizer, nossa, mas é por conta das torcidas organizadas. Cara, a gente sabe que num jogo de futebol não é só torcida organizada, tem família, tem pais de família, mães, enfim. Cara, assim, a gente tem que falar, tem que abordar mesmo, porque é um absurdo que em plano 2024 apenas o estado de Pernambuco tenha uma federação incompetente, tem uma federação que não faz nada para melhorar o futebol, inclusive os presidentes dos clubes são coniventes com isso, O presidente do Santa, do Sport, do Náutico, são coniventes porque se não fazem nada é porque eles aplaudem o que o Evandro Carvalho faz. Então bora mudar o assunto, bora entrar no jogo de vez, Eu tive que falar aqui porque é uma maneira também de eu me manifestar aqui no meu canal, tô aqui no meu espaço, então isso é bem importante. Bora lá falar um pouquinho sobre a partida. Por quê? O Náutico entrou em campo contra uma equipe que é bem organizada. O CRB é segundo colocado do grupo A, O grupo A, inclusive, ó, tem 8 times, nesses grupos da Copa do Nordeste. E até o 7º colocado do grupo A tem chance de classificação na última rodada. Ou seja, tá um grupo que tá bem embolado. Acho que só o Sport, que é o líder do campeonato com 14 pontos, tá numa situação mais tranquila. Tá numa situação ali praticamente encaminhada a sua classificação. Ainda vai jogar contra a Juazeirense, mas a situação do Sport está encaminhada, tudo bem? Mas bora lá falar sobre o CRB. Como eu disse, foi uma equipe organizada, é uma equipe que veio para ganhar o jogo, porém o Náutico mais errou do que o CRB acertou nesse jogo. Por quê? Eu acho isso, porque essa é a minha opinião. Primeiro momento, primeira coisa, é uma situação, em que teve uma falha defensiva novamente no Náutico, uma falha defensiva que a gente já vem falando aqui há muito tempo, que o Náutico precisa melhorar essa questão ofensiva. São erros de passes bobos, são simplesmente o elenco tentando trocar passe e não conseguindo. E eu falei aqui no canal, eu disse, ó, no momento que o time não tem jogadores com qualidade individual, uma qualidade, assim, tem um destaque ou outro, mas não é aquela qualidade que a gente precisa no futebol. Não é aqueles jogadores que vão chegar e todo jogo a gente vai ter a certeza que aqueles caras vão jogar bola. Não é isso. Eu disse, ó, quando o time não tem uma situação individual boa, o time tem que jogar pelo coletivo. Porém, o Alan Al não enxerga isso. Ou até enxerga e talvez não consiga implementar seu trabalho. E assim, muita gente pode dizer, nossa, mas você tá aqui só pra criticar o Alan Al. Cara, eu tô dando motivos para isso, Porque o time não evolui, a torcida do Náutico tá irritada e com razão, pra cima do Alan Al. Então isso é bem importante de ser abordado. Isso é bem importante de falar, em relação ao elenco do Náutico. Não é um elenco bom, mas também o Alan Al não faz por merecer um trabalho bom, um trabalho interessante. Como eu disse,
Faz tempo que o Náutico apresenta esses erros defensivos, faz tempo que o Náutico apresenta esses erros de passes. E por que o Alan Al não faz por onde melhorar esses sistemas, esses detalhes do Náutico? Né? Porque ontem o gol do CRB, por mais que o CRB tenha uma qualidade hoje, né, nesse elenco atual, né, os gols do CRB saíram de maneira totalmente com a falha, né, do defensor do Náutico. Então isso tem que ser falado sim. Outra coisa é a gestão de grupo. E aí a gente entra com o Raiva Negras. O Raiva Negras está jogando futebol? Não. Está sendo péssimo no Náutico essa fase dele? Sim. Demonstrou na sua carreira ser um jogador interessante? Mais ou menos, né? Em algum momento lá na Colômbia. E até no Sport ele conseguiu render um pouco mais ali, mas não tanto também. Foi bem criticado pela torcida do Sport. Mas, cara, gestão de grupo. Ele coloca o Raiva Negras no primeiro tempo. O Raiva Negras entra sendo vaiado. E ele tira o Raiva Negras no segundo tempo com o Raiva Negras saindo vaiado. Vê, no momento que um treinador vê que seu jogador, eu tô falando isso sem um lado torcedores, tá? Tô falando isso do lado profissional, do lado do trabalho deles. O Raiva Negras, querendo ou não, é um jogador que é do elenco do Alan Al. Ele coloca o jogador que entrou vaiado e tira o jogador pro jogador escutar a vaia novamente. Cara, sinceramente, imagina como fica a cabeça do Raiva Negras. Eu não tô aqui falando do futebol, mas no momento que o Alan Al tem o Raiva Negras, ele precisa extrair o melhor dele. Ele precisa pegar o Raiva Negras e, colocar ele simplesmente pra jogo. Dizer, ó, você precisa melhorar seu futebol, eu tô aqui pra lhe ajudar. E a gente vai pelo Náutico, vai pra crescer no time, né? Ajudar o time como um todo. Porém, ele prefere ir pelo caminho que é queimar o jogador. E aí você vai dizer, nossa, mas ele não tem um elenco? Não tem um elenco interessante? Tudo bem, Náutico não tem um elenco interessante. Mas assim que o Alan Al chegou, muitos desses jogadores são indicações dele. São indicações dele. Se ele indica jogador, né, até porque ele começou a temporada no Náutico, né, se ele indica jogador e ele não consegue extrair o máximo de jogador que ele já conhece, qual é a promessa de melhora que a torcida do Náutico vai ter? Qual é a promessa de melhora que o time do Náutico vai ter? Aí chega o diretor do Náutico e fala simplesmente a seguinte coisa: não, mas ele não está com o elenco completo, a gente só pode avaliar o trabalho dele com o elenco inteiro à disposição. Cara, o time não evolui, é erro de passe, é erro de organização básico, é erro tático. Um momento ou outro do jogo, né, eu acho que a maior virtude desse time do Náutico, virtude positiva, é que, né, em alguns momentos do jogo eles conseguem ter um gás e ir pra cima dos jogadores adversários, tentar um resultado. Né, isso depende muito da vontade dos jogadores. Porém, a gente sabe, isso não dura o jogo todo. Isso não dura o momento que o Náutico precisa. O Náutico, sei lá, 15 minutos indo pra cima do time. Vai 15 minutos pra cima do time e depois para. Depois não consegue mais jogar. Isso precisa ser abordado também pelo Alan Al. Como é que os problemas estão na cara dele, os problemas estão acontecendo, todo torcedor vê, a imprensa vê, né? Enfim, a gente chega a avaliar também um pouco as qualidades que ele está trazendo para a equipe do Náutico, mas é mais situações negativas do que positivas. Enfim, é isso que eu acho do Alan Al. Inclusive eu acho que o Náutico, quanto mais tempo ficar com o Alan Al, vai perdendo, né, moral, vai perdendo o time de crescer, de evoluir. Precisa ser um técnico que conheça mais o futebol brasileiro. Eu não estou falando aqui da pessoa do Alan Al, né, eu não conheço o Alan Al, enfim, não estou falando da pessoa dele, não estou falando, né, do que ele possa ser como pessoa, mas eu estou falando do trabalho dele. Já fez alguns trabalhos bons, mas esse momento do Náutico é um trabalho péssimo. E isso precisa ser abordado. Comenta aí, torcedor do Alvirrubro, comenta aí também, torcida do Esporte, do Santa Cruz, enfim, fica à vontade. E claro, deixa o like, se inscreve e é nóis. Tamo junto, até a próxima.